Hoje eu quero falar com você sobre a Sony ZV-E10. Ela não tá na minha mão porque é a câmera que tá filmando agora. Nada mais justo do que ver a imagem da desgraça, não é mesmo? Bom, eu quero fazer um review sobre ela, um review mais de uso do que técnico propriamente dito. Eu quero trazer para vocês informações técnicas dessa câmera, mas um review voltado para a usabilidade dela. Eu estou utilizando ela há 5 meses em diferentes produções e também comparando ela com um celular e com outras câmeras também de outras linhas da Canon. Com esse comparativo de usos, eu vou deixar a minha informação, a minha opinião sobre isso, como foi usar ela por 5 meses. Então vamos lá, né? Para começar, ela é uma câmera da Sony na linha Alpha. Tem um azinho de alfa, né, no corpo dela, e ela vem aí para ser uma câmera mais voltada para o vídeo, tanto que tem diversas informações no corpo da câmera, tem diversos botões que são úteis praticamente no vídeo, e aí você consegue tirar fotos com ela, claro, você tem o menu de fotos, tem como fazer essa troca entre utilidade da câmera mesmo com um botão só, mas ela tem muitas especificações voltadas para o vídeo, que é nesse ano aí de 2022 para frente que começou a focar muito em vídeo, e faz sentido a Sony soltar uma câmera que vá trabalhar mais com isso do que só com fotos, do que era o anterior ao contrário, né? Anos anteriores era mais voltado para fotos, câmeras que tiram fotos, mas que fazem vídeos também. E essa foi diferente. A ZV-E10, ela é cropada, então ela não é full frame, tem um sensor um pouco menor e também faz parte da linha mirrorless. E o fato dela ser mirrorless deixa uma câmera muito pequena. E olhando ela, assim, sentindo ela, o peso que ela tem e a empunhadura, como você pega nela, ela é uma câmera muito pequenininha. Então é muito fácil de você segurar por muito tempo, levar ela, gravar em diversas posições. E ao mesmo tempo que é bom, também é um pouco ruim, porque ela não se encaixa muito bem na sua mão, assim. Se você for utilizar só ela e a lente do kit, por exemplo, ela é uma câmera minúscula. Aí for comparar, por exemplo, com uma Canon T5 60D, nossa, é um absurdo de gigante, é um tijolo as câmeras da Canon. Ela usa as lentes de câmera cropada, né? Ela tem um E-mount, que são as lentes que encaixam. Você pode trocar de lentes e pode utilizar tanto lentes cropadas como lentes para full frame. E com essas trocas de lente você tem diversas possibilidades. Claro que vai ter o fator de crop se você utilizar uma full frame, uma lente para full frame, mas tem as possibilidades, né? Você consegue ter várias e várias possibilidades das linhas da Sony, tanto Sony, Sigma e diversas outras do mercado. Essa câmera ela tem um sensor de 24 megapixels, que você consegue criar grandes imagens, mas também não faz tanta diferença assim dependendo do seu uso, principalmente para quem trabalha com produção de vídeo e fotos, imagens em geral para a internet. O negócio do megapixel é criar grandes imagens, mas é mais importante para quem trabalha principalmente com impressos. E como eu disse anteriormente, ela é uma câmera que faz fotos e vídeos. No corpo da câmera você consegue encontrar um botão em cima dela, no topo, que você tem 3 funções: o seu vídeo, a sua foto e um modo extra que você consegue adaptar para o que você quiser. No meu caso, eu utilizo para uma configuração da câmera de vídeo para deixar ela gravando em 120 frames por segundo, que é onde eu consigo fazer uma câmera lenta. Entrando um pouco na parte do vídeo, como que ela trabalha. Ela consegue fazer 1080p, consegue fazer 4K e a variável de frames por segundo entre cada uma delas. No 1080p ela chega até a 120 frames por segundo, que é uma câmera lenta de 4 vezes a velocidade, né, na câmera lenta. E no 4K ela chega só em 24, 30 normal. Inclusive tem uma diferença bem grande entre a qualidade final, né, quando você vai gravar no mesmo frame rate, no mesmo setup, no mesmo set. Como você deixar sua câmera de velocidade do obturador e abertura do diafragma ISO, o 1080p vai ser muito, muito, muito diferente do 4K. Não é uma coisa assim que você vê, óbvio, o 4K é muito melhor. Sim,
Só que é uma diferença que parece que é comprimido por bobeira, assim, porque parece que foi renderizado umas 3 vezes o vídeo em cima para você fazer essa diferença de qualidade, porque é uma diferença bem grande mesmo. Então, mesmo se você for gravar um vídeo que você saiba que você não vai usar em 4K, é mais interessante que você grave de qualquer forma em 4K, faça a sua edição e o seu render em 1080p e assim por diante você utiliza o seu vídeo final em 1080p. Mas dê preferência por fazer sempre gravações em 4K, que aí você vai conseguir uma imagem muito melhor em todos os seus vídeos. Salvo, claro, quando você for gravar uma câmera lenta, que seria em 120 quadros por segundo. E engraçado que a diferença dos 120 quadros por segundo, inclusive no 4K, não faz tanta diferença assim, não tem tanta diferença de resolução final, né, da qualidade da imagem em nitidez e tal, do que você gravar em 1080p em 30 a 24 quadros por segundo. Inclusive, um ponto interessante que você consegue fazer na ZV E10 é criar proxies simultâneos à sua gravação. Então, se você for gravar em 4K e você sabe que o seu computador dá aquela penada para você conseguir editar com facilidade ou até começar a editar de alguma forma, ele não aguenta de verdade, você tem a possibilidade de criar já o proxy direto na câmera e aí vincular os arquivos dentro do seu programa de edição, seja o Premiere, Final Cut, DaVinci Resolve, e aí editar o seu vídeo no proxy e na hora de renderizar puxar o 4K e conseguir exportar o vídeo na qualidade final legal. Já é uma facilidade aí que você consegue ganhar um tempinho e ainda conseguir fazer a sua edição de um vídeo em 4K num computador que seja um pouco mais fraco. Outro ponto também super interessante de ser dito é sobre o rolling shutter que a câmera cria quando vai fazer um vídeo em 4K. O que é o rolling shutter? Ele é uma imagem gelatinosa quando você vai fazer um pan com a câmera. E a câmera simplesmente não consegue acompanhar a criação da imagem. Então ela faz uma imagem gelatinosa e isso fica com uma estética um pouco esquisita, caso alguém consiga notar, né? Não é uma coisa que todo mundo nota, mas dá pra notar quem sabe um pouquinho ali além. E é uma coisa que também não cria no 1080p. Então, o 4K, ele perde um pouquinho aí pro 1080p, mas eu acredito que seja só nessa questão. Mas agora, voltando pro 4K, se você fizer o ajuste certo da sua câmera, o que seria um ajuste certo? Colocar um ISO-K e uma velocidade que bata corretamente com os quadros por segundo, você consegue diminuir ou até não fazer com que a câmera crie isso. Mas também provavelmente você vai ter que usar um filtro ND para você conseguir controlar mais a luz e não jogar, por exemplo, a velocidade da sua câmera lá pro 1/200, 1/100, 1/500 para conseguir controlar essa luz. E é nessa que, se não tiver, ela cria o rolling shutter. Mas beleza, então, você resolveu começar a pensar em ter uma ZV-E10. Para você ter uma noção quanto de material você consegue gravar, quanto de material você consegue criar tendo uma câmera dessa. Eu tenho minha colinha aqui e com um cartão de 128 GB eu consigo criar um vídeo em 1080p a 50 megabits por segundo, que é a qualidade que a gente consegue escolher dentro da câmera, 5 horas de gravação. Em 25 megabits, 9 horas e 45 de gravação. É muito tempo. Você não vai conseguir gravar tudo isso porque a bateria não aguenta tudo isso. Mas, acaso você consiga utilizar um power bank, aí provavelmente você vai conseguir chegar muito próximo desse tempo de gravação. Então você já sabe que no 1080p provavelmente você consegue gravar um evento inteiro no cartão de 128 GB. Já no 4K a 100 megabits por segundo já cai bastante, porque tem muito mais informação, muito mais qualidade sendo captada. Você consegue fazer 2 horas e 32 minutos num cartão de 128 GB. Você vai lotar ele com 2 horas e meia. Já a 60 megabits por segundo, ainda no 4K, você consegue fazer 3 horas e 57 minutos de gravação. Já aumenta bastante só por você diminuir ali entre os 100 megabits e os 60 megabits por segundo. Esse megabits por segundo é quanto de informação a câmera capta para criar o seu vídeo. Isso, obviamente, está ligado tanto ao tamanho final do arquivo quanto à qualidade de imagem. Já em fotos você consegue utilizar o sensor aí de 32 megapixels, fazer em fotos RAW 4.997 fotos. É bastante foto, mas talvez não seja o suficiente para algumas pessoas, dependendo aí do evento, mas já é bastante foto, né? Quase 5.000 fotos, dá pra fazer um estrago aí. Em JPEG eu acabei nem tentando ver o quanto daria pra fazer,
Só que sim, em RAW já dá quase 5.000 fotos, em JPEG, porra, deve dar umas 15.000 aí, fácil. Mas também é importante lembrar que quando você começa a gravar vídeos principalmente com uma qualidade um pouco maior, seja em 4K, 2.7K, você precisa ter um cartão adequado para não perder o seu arquivo no meio aí, para ele corromper ou parar no meio, ou você achar que está gravando e ele acabar não gravando. Ele dá um buffer de informação de dados que ele vai gravar, mas ele acaba não conseguindo gravar e tal. É interessante que você utilize cartões de velocidades altas de gravação e leitura, que aí você consegue que a câmera grave e leia as informações que ela está criando e não perca nenhum dado no meio da sua gravação de vídeos, na sua tirada de fotos e assim por diante. Agora pulando para o ponto de áreas de focagem, como que a câmera faz o foco dela, ela tem centenas e centenas de pontos de focos nela, ela tem modos de focagem, ela consegue dar prioridade para o rosto, ela prioriza rapidamente o foco quando você muda algum objeto, alguma coisa na frente de alguém, mas você consegue focar no rosto muito facilmente, nem que não precisa estar no meio da imagem para ela conseguir focar bem. O único ponto que eu senti que a câmera sofre um pouquinho, e isso é para todas as câmeras, não é só para Sony, você tem que ter uma imagem fotometrada, uma imagem que a câmera consiga identificar o que é o que e se tem alguma movimentação. Em questão de velocidade que ela troca de foco ou a suavidade que ela faz essa troca de foco, eu não achei nada ruim. Eu achei ela muito boa, na verdade. Ela faz a troca muito bem, ela entende quando alguém começa a participar da cena e toma a frente ou tem a movimentação até a cena, até ela, ou se afasta também. O único ponto é que tem que prestar atenção na fotometria. Se a câmera estiver escura, ela vai se perder e isso é fato. Fora isso, ela trabalha muito, muito bem. E um dos únicos pontos que você consegue trabalhar na tela dessa câmera no touch é no foco. Quando você estiver mexendo nela, dá um toque na tela. Por exemplo, eu estou me vendo aqui porque a tela é flip. Eu posso chegar e marcar algo do meu lado. Então ela vai começar a focar lá atrás. Vai deixar de priorizar o meu rosto e vai focar ali atrás. Mas também eu posso desmarcar esse ponto que eu marquei no touch e ela vai continuar a vida dela ali. Tanto que se eu estiver priorizando aqui e alguém entrar aqui no cenário atrás de mim, ela não vai focar nessa pessoa porque ela está me priorizando como primeiro plano. Mas eu posso ir com o meu dedo, tocar nela, porque ela é touch para esse ponto, para o resto não, e ela vai focar lá atrás e vai acompanhar lá atrás. Esse toque e essa troca de pontos de interesse não é só um ponto fixo. Ela vai acompanhar depois de trocar e vai manter ali. Se excluir esse ponto, ela volta para a prioridade do primeiro plano e vida que segue. Esse LCD ele é do tamanho do corpo da câmera, né, atrás, e ele tem 7,5 centímetros. Eu achei uma qualidade ok. Tem câmeras mais antigas que é muito pior, mas ele também não é dos melhores não. Faz jus quem utiliza o monitor externo para ter mais nitidez na imagem e conseguir ver certinho como que a imagem está sendo criada na câmera. Mas ele é um monitor que, se você tiver só ele, vai funcionar bem, principalmente por ser flip, isso ajuda imensamente, principalmente para quem se grava também. E o fato dele ser touch para algumas coisas ajuda bastante. Já que ele é touch também, ele poderia ser touch para tudo, né? Mas ok. Isso atrapalha um pouco, mas não é uma coisa que vai, nossa senhora, eu vou parar de utilizar essa câmera ou não vou comprar ela porque eu não consigo mudar a velocidade da câmera pelo touch. Não, mas facilita muito quando você tem algo touch, você consegue fazer a troca de informações rápidas também, a não ser que seja só nos menus físicos, nos botões físicos que ela tem no corpo dela. E o LCD, a telinha que ela tem, é uma telinha que você consegue flipar para frente, para cima, para baixo, para trás. Então se você conhece as telas flip que a gente tem nas câmeras da Canon, por exemplo, 60D, T5 e assim por diante, é esse tipo de movimento que a gente consegue nessa tela também. Agora, sobre o corpo da câmera, o peso que ela tem, o jeito que você vai segurar ela. Ela é uma câmera muito pequena, de fato, muito, muito pequena. Principalmente se comparar aí com as câmeras da Canon. As da Sony elas já são menores, assim, há muito tempo. Mas, por exemplo, uma 60D, uma T5i,
Elas são muito maiores do que essa, por exemplo. E se você comparar, eu tenho aqui na minha mão um iPhone XR e ele é mais largo do que ela. Mais gordo não, porque ele é fininho. A câmera, digamos que seria uns 2,5 do celular, mas de assim ele é maior. Ela tem aproximadamente 343 gramas com a bateria e com o cartão de memória também. Então é algo que você tem muito leve na sua mão. A lente que ela tem de fábrica, né, a lente do kit, é uma 1650. Uma lente pequenininha também, que não pesa tanto, mas caso você troque e coloque outra lente, provavelmente ela vai ser uma lente muito mais pesada. Aí vai variar do que você está utilizando na câmera, né? Vai variar o que você está colocando de acessório no corpo, mas provavelmente as lentes que você vai utilizar vão ser maiores do que a lente do kit, se você não for utilizar a lente do kit, claro. E também vai pesar um pouquinho mais, mas só para você ter uma noção, aí você tem 350 gramas se você pegar só a câmera. Isso é muito pouquinho, você consegue trabalhar muito fácil com ela, ter uma facilidade, né? Uma agilidade, porque ela é uma câmera muito pequena que entrega uma imagem muito legal. Mas para algumas pessoas também isso pode atrapalhar por ela ser pequena mesmo, que ela tem uma empunhadura um pouco difícil, né, para você ter esse engate. Olha só, eu tenho uma 60D aqui e ela é várias e várias vezes maior. E essa pegada que tem aqui na 60D eu não tenho na ZV. Esse é um ponto que faz muita diferença aí, dependendo se você for trabalhar só na mão ou outra coisa do gênero, outro nesse sentido. Caso você for trabalhar no tripé ou em um gimbal, no gimbal vai ajudar muito por ser muito mais leve. Você consegue baixar aí o nível do seu gimbal na questão de o quanto o gimbal consegue de peso, né? Isso varia bastante aí nos valores do gimbal e também na dor que vai dar na sua coluna no dia seguinte. Mas já facilita em alguns pontos e dificulta em outros. Ela usa a bateria FW50, aquela bateria normalzinha da Sony, que vão em diversas câmeras dessa aí de A6400, 6600, e você pode utilizar ela aí que vai ser de boa de qualquer modelo desse. Ela não dura tanto assim, ela dura legal aí um tempo, depende do que você vai fazer na sua câmera, depende de como você vai utilizar ela, se é um take diretão, se você vai fazer foto, se você vai fazer vídeo. E também depende um pouco da sua temperatura no seu local aí. Se tiver um pouco mais quente, ela vai esquentar. Isso é um problema também. E provavelmente ela vai precisar desligar para resfriar. Se você tiver um local mais frio, ela vai manter um pouco mais. Não vai esquentar tanto assim. E vai aguentar um pouquinho mais de boa ali. Mas a bateria vai dar uma drenada também. Ela tem a possibilidade de você utilizar como energia, entrada de energia, o USB-C, que é onde ela é carregada, ou você passa a transmissão de dados ou transmissão de imagem. No USB-C, você consegue utilizar o carregamento nela ou como alimentação direta, seja ela na tomada ou em um power bank. Eu utilizei um power bank de 3.000 mAh, se eu não me engano, num evento, utilizando ela direto no power bank. Foram aí umas 5 horas usando direto a câmera. Não fiz um take diretão, mas fiz vários takes seguidos. Não parei de trabalhar com ela por 5 horas. E no meu powerbank não caiu nenhum ponto de energia. Então eu poderia ir muito além disso. Trabalhar aí provavelmente naquele 1080p às 9 horas e ainda teria bateria. Se fosse na bateria nativa da câmera, uma bateria, eu chuto aí, sei lá, 40 minutos talvez. Mas aí fica essa diferença. Se você tem a possibilidade de trabalhar com ela parada num tripé e num local que você tem uma tomada, mete na tomada que está resolvido. Caso você tenha um power bank, utiliza um power bank que também está resolvido. Agora sobre as especificações físicas que a gente tem na câmera. Ela é uma câmera leve, ela é uma câmera sensível, porque ela é de plástico. Então eu não recomendo derrubar nem 10 centímetros de altura ela, porque provavelmente ela vai quebrar. É muito comum comprar gaiolinhas, né, da Small Rig e marcas afim, para você conseguir utilizar outros acessórios, mas também principalmente pela proteção que essas gaiolas, esses cages, trazem para sua câmera. A parte da empunhadura dela vai variar para cada pessoa. Se você trabalhou bastante tempo aí com uma 5D e gostou dessa empunhadura, você provavelmente não vai gostar dessa aqui, porque você seguraria ela com 2 dedos. E isso não é tão confortável assim se você pensar num evento aí de 4, 5 horas.
Se você for gravar alguma coisa no tripé, de novo, ó, vai que vai. Mas a empunhadura é importante em alguns casos. Na câmera, então, a gente encontra a tela flip, que ela tem várias modulações que a gente consegue fazer. Trazer a tela para a parte frontal, para você conseguir se ver e se gravar. Colocar ela para cima, para baixo, para trás, para um lado, para o outro. É bem modular mesmo, bem tranquilo de se mexer. Tem um microfone em cima dela, que é um microfone estéreo. Você consegue gravar áudio nativo na câmera, mas ele, como todas as outras, não é recomendado caso você vá fazer uma produção de vídeo grande, que você consiga ter outro microfone, não utilize dele. Caso você tenha que utilizar, aí tenta adaptar o seu ambiente, a sua gravação, para ter o melhor microfone possível nesse caso. Você tem também o controle desse microfone e tal, você consegue escolher aí como que você vai gravar. Caso você queira colocar um microfone externo, você tem a possibilidade de colocar, porque ela tem uma entrada P2 também que aceita os microfones. E também você consegue monitorar esse microfone, tanto o nativo quanto o externo, porque você tem uma entrada P2 também para saída de áudio. Então você consegue colocar o seu fone P2 ali e ouvir tranquilamente tudo que está entrando, tudo que está sendo gravado. Ela tem um encaixe padrão de tripés, que é o 1/4 na base dela. Ela tem aí 2 orelhinhas para você colocar a sua alcinha, caso você goste de colocar a alça no pescoço. E um dos pontos mais diferentes que tem nessa câmera também das suas antecessoras é um LED vermelho que sinaliza quando você está gravando ou não. Para o fato dele aparecer um sinal vermelho na sua tela, se você quiser, ele tem esse LED que mostra aí que está um REC, né? Então aparece a luzinha vermelha e você tem certeza que está gravando. De botões, o que a gente encontra na nossa câmera é um botão de menu, botão de função, o display, ISO e o mais e menos, que a gente consegue trabalhar com a medição da fotometria. Tem também na parte de foto temporizador, lixeira, mídia. Em cima tem o botão de on e off, ligar e desligar a câmera. Tem o botão de REC, botão C1 que a gente usa para funções, e nesse caso de fábrica vem a função de desfocar o fundo. Tem o modos da câmera que você consegue colocar entre filme, modo de foto e também o modo adaptável, que nesse caso, como eu falei, é a filmagem de slow motion. Tem o dial também, que é para abertura, e o botão de foto, que também tem o zoom junto. Então, se você tiver uma lente com zoom e tiver as conectividades eletrônicas, você consegue fazer o zoom direto ali nesse botãozinho. Das entradas dela, como eu já falei anteriormente, temos entradas P2 para microfone e temos saída P2 para áudios também. De seu fone de ouvido, você pode colocar qualquer fone ali que vai funcionar tranquilamente. Você tem uma entrada USB-C, que você consegue fazer a alimentação da sua câmera, e também a saída para lives, a saída que você consegue jogar essa imagem limpa no seu computador, que abre diversas possibilidades também. Fora a transmissão de dados simples, que você coloca o USB na sua câmera e você consegue passar ali os arquivos tranquilamente sem tirar o cartão de memória e colocar num leitor aí para o seu computador, para o seu notebook. Tem um micro HDMI com saída limpa, então você consegue também utilizar ele numa placa de captura, para uma live, para alguma transmissão, ou colocar ela em outro dispositivo também. Mas é um micro HDMI, não é nem o full size, o normal, não é o mini, é o micro, é o menorzinho. Na parte de baixo temos aí a bateria FW50 e o cartão SDHC, que é o cartão grandinho, esse cartão aqui, ó. Não é o menorzinho, você pode utilizar o menorzinho com adaptadores, que eu particularmente não recomendo, mas é esse aqui normal que a gente utiliza em câmeras. E na parte de cima aí temos uma sapata para você colocar ou um microfone encaixado, ou uma luz, ou um flash, que tem conexões eletrônicas também, dependendo do que você for utilizar. Coisa pra caralho! Quando você vai mexer na câmera, tem várias e várias opções de funcionamento, né? Como que você vai configurar ela no seu uso do dia a dia. O menu dela é um menu padrão da Sony. Se você utilizou qualquer câmera da Sony aí nos últimos 10 anos, talvez, você vai ter familiaridade com esse menu. Então é muito simples de se mexer. Você encontra as opções aí facilmente. Elas estão entre qualidade de tamanho de imagem, rede, reprodução, configuração da câmera e assim por diante. Agora sobre o ISO. Ela tem um ISO muito bom mesmo. Você consegue utilizar aí altos números do ISO, altos valores, sem começar a ter um grão mesmo. Eu fiz um teste, não tem outra palavra para se dizer, mas é um teste burro, que é você fazer um ISO normal, que seria um ISO 100,
e um ISO máximo ali que você consegue tirar de uma foto, que nesse caso na foto seria 51.000 de ISO. Você vê, obviamente, que tem um ruído, tem ruído claro ali, tem um ruído forte, mas não é nada comparando com câmeras muito antigas. Eu utilizo muito o exemplo de comparação da Canon, porque eu utilizei muito tempo a Canon. Então, se você comparar com uma foto de T5, 60D, esse ruído de 51.000 na ZV é algo que você consegue com 3.000 na Canon. Isso é fato, mas obviamente essa câmera é muito mais otimizada, ela é muito mais nova, tem uma qualidade, tem uma tecnologia totalmente diferente e você consegue tirar muito mais dela. Então você consegue trabalhar com muito mais baixa luz do que comparando com câmeras antigas. Aí se você colocar na balança, se você for trabalhar com pouca luz, se você for trabalhar com noite, tirando fotos ou fazendo vídeos, principalmente aí em registro de eventos, né, que você normalmente está no meio da festa e não tem uma luz ali, um holofote na cara das pessoas para você conseguir registrar esse momento, essa câmera vai te ajudar pra caramba, porque ela não precisa de muita luz para ela trabalhar bem, principalmente aí também se você estiver trabalhando com uma lente clara, né, uma 1.4, 1.8, 2.8 até, que já vai fazer totalmente diferente do que uma T5, do que uma 60D. Agora sobre o microfone na ZV. De microfones você tem a opção de gravar com o microfone nativo dela, né, que é um microfone estéreo, mas eu te aconselho a ter um microfone externo, que você consegue entrar pela entrada P2, consegue monitorar com um fone pela saída P2 e ter o controle de ganho também na câmera, no microfone, e tá tudo redondinho, que é aí que você consegue ter certeza de como você está gravando, como está ficando, e uma qualidade melhor do que tá nativo da câmera. Na parte de filmagem ela tem um ponto muito interessante, que é a estabilização nativa que ela tem digital dentro da câmera. Então você consegue ligar essa estabilização em 2 estágios, né? Que seria o Standard, que é o padrão, e o Action para ação, que é um pouco mais incisivo, um pouco mais forte. O único ponto disso é que você cria uma imagem um pouco gelatinosa, mas também tem um crop muito grande aí na sua imagem. É uma imagem que ela não é tão gelatinosa quanto um Rolly Shutter, que a gente falou lá do começo, que tem esse problema na ZV, e também não é tão assim gelatinoso, tão esquisito quando você coloca uma estabilização no Premiere, no Warp Stabilizer, que ele faz aquela mexida na imagem inteira. Ele é melhor. Então se você for fazer uma imagem na mão e tiver que utilizar isso, não tem um estabilizador, não tem um slider, não tem qualquer outra coisa que consiga amenizar esse movimento, utiliza que vai dar certo, mas tem em mente que vai ter um crop. Então vai um pouco mais para trás, vê como é que vai fazer. Mas é interessante lembrar que tem esse crop, e esse crop também não é qualquer coisa, ele tem um fator grande até. Tem uma variação entre o 1080p e o 4K, quando você utiliza nessas duas funções de Standard e Action, que vai variar na sua imagem. Por exemplo, eu tenho aqui as informações, vou colar novamente. O Standard e o Off são iguais, né? Então se você tem a estabilização desligada e você coloca o Standard, ele vai manter a proporção da sua imagem. O que ele vai cropar é no Action, que aí ele precisa ter uma ala, né? Uma margem de segurança para ele trabalhar essa estabilização e movimentar a sua imagem e conseguir realmente entregar o frame estabilizado. Então no 4K a gente tem 15,7% de crop nessa imagem. Você vai perder, aí é quase que uma margem de segurança do seu vídeo normal. Isso pode fazer diferença ou não, aí depende como você vai utilizar. Já no 1080p tem 27,7% de crop. É um crop bem mais agressivo, que você vai perder muito mais imagem. Outro ponto aí que traz, é muito melhor para você gravar em 4K, seja como você for utilizar esse vídeo, você vai ter menos crop na estabilização eletrônica da câmera, você vai ter mais qualidade e assim por diante. Só vale a pena fazer o 4K nessa câmera. Mas no fim, essa estabilização é uma estabilização que salva bastante. Então se você está fazendo uma imagem aí dinâmica, com a câmera na mão, ou você foi com outro objetivo e teve que fazer uma imagem com a câmera na mão gravando, não tem por que não utilizar, principalmente se for algo controlado, um take ali que é rapidinho, tranquilo. Utiliza, que vai dar certo, vai facilitar a sua vida e depois você não vai se arrepender. Não tem por que você também não utilizar
os recursos que a tecnologia traz pra gente, né? Então, pô, só utiliza com a ideia em mente que vai ter o crop, vai ser um pouco gelatinoso caso você mexa pra caramba sua mão aí, mas fora isso, muito bom de utilizar. Pô, agora dito tudo isso, para quem essa câmera funciona? Para quem ela serve? Como que você pode utilizar? Ela serve para pessoas que criam conteúdo, obviamente, pessoas que queiram fazer uma produção rápida, uma produção fácil, não queiram ter problemas com ter que ter muitos acessórios, ter que ter luz, ter que ter estabilizador, ter que ter um monte de lente. Ela é pequena, ela é prática, você liga ela, se tiver bateria e cartão, você grava maravilhosamente bem, mesmo que não tenha tanta luz. Ela é perfeita para criadores de conteúdo. Caso você queira gravar cursos, conteúdo para rede social, vídeo para YouTube, de entretenimento, vlog, é a câmera perfeita. Ela é leve para carregar na mão, caso você queira sair gravando por aí. Ela é tranquila para você colocar numa tomada e deixar num tripé e ficar dias e dias seguidos aí sem ir no banheiro gravando conteúdo no seu estúdio escuro. Ela é boa para você tirar foto, ela é boa para quase tudo. O único ponto que tivemos de problema foi no calor. Quando você vai gravar com ela em 4K por muito tempo, ela começa a esquentar gradativamente e em algum momento ela vai começar a parar em alguns pontos. Ela não vai ficar quente para sempre, você tem que dar uma pausa nela, mas caso você consiga fazer vídeos separados, não direto, ela não vai quase nunca esquentar, a não ser que você esteja passando numa semana de calor. Aí você tem que gravar com a sua casa fechada. Isso vai esquentar o ambiente e, consequentemente, a câmera. Aí, com 20 minutos de filmagem em 4K, ela vai parar também. Então, esse é o problema dela. O maior problema dela que eu enfrentei até hoje. Ela esquenta com facilidade, tem que esperar ela esfriar e não tem jeito. Mas, fora isso, ela funciona muito bem. E se você tem um ambiente climatizado, você não vai passar por isso e vida que segue. Aí, quando eu fui pensar nesse conteúdo que eu ia gravar sobre a câmera, eu peguei um iPhone 13 para fazer uma comparação. As pessoas que viram essa comparação votaram mais que preferiam a imagem do iPhone do que da ZV-10. Porque o iPhone ele entrega já uma imagem pronta, ele é um smartphone, então você vai tirar sua foto e você quer postar. A ZV-10 é uma câmera profissional. Ela tem perfis de cor que você pode escolher ter uma imagem mais pronta ou ter uma imagem mais adaptável para você trabalhar na pós-produção, na edição da sua foto ou do seu vídeo. O iPhone não, ele é pronto para você tirar e postar. As pessoas que votaram na comparação de imagens no iPhone preferiam ele pela questão da cor, que era uma cor mais bonita. Não pela qualidade de imagem e tal, até porque o Instagram, que é onde eu fiz a minha pesquisa rápida, ele comprime tudo, né? Então não tem como comparar de fato qual é a melhor imagem e tal. Isso é muito relativo. O ponto é, se você for gravar, se você for criar conteúdo, se você for fazer fotos para algo que seja rápido e imediato, o iPhone ele se sai muito melhor, até porque você tem muito mais agilidade. Mas se você quer uma gravação com uma qualidade para você guardar para a posterioridade e não usar só na rede social, a câmera se sai melhor. Você tem muito mais variedade na criação do seu conteúdo, na criação do seu vídeo, da sua imagem, tanto pela câmera, pelas opções que ela traz de produção de conteúdo, como pela possibilidade simplesmente de conseguir colocar um microfone, não que o iPhone não dê, mas conseguimos mais possibilidades porque ela é uma câmera pensada para isso, ela é um eletrônico pensado para isso. Fora a total possibilidade de você comprar qualquer lente e utilizar ela para o seu uso, né? Isso traz, diversas possibilidades que não tem nem como fazer a comparação nesse caso. Ela é uma câmera muito versátil, muito boa, que vai facilitar a sua vida ao máximo, por ser leve, por ser simples de mexer, por criar uma imagem fantástica. Mas aí, nesse comparativo desse ponto de praticidade e qualidade de imagem, você tem essas duas possibilidades aí que chegam pau a pau e nem o celular e nem a câmera perdem um pro outro aí, dependendo dos balanços que você colocar na sua balança. Eu prefiro a câmera. E para finalizar, outros usos que você tem com essa câmera, além de filmagem nela mesma, de fotos, de vídeos que você consegue fazer, é utilizar ela no seu computador
para transmissões também, simplesmente colocando o cabo USB-C nela e no seu computador na entrada USB normal. Você consegue utilizar ela tranquilamente sem instalar mais nada, apenas entrando no menu e escolhendo uma opção, você consegue transformar ela numa webcam, e uma ótima webcam que você consegue fazer lives aí tranquilamente e ter uma qualidade excepcional, junto com o áudio aí que vem com ela e pronto. Bom, esse vídeo ficou imenso, é um filme praticamente sobre a ZV, mas são pontos trazendo a informação técnica, mas também como seria na prática. Ela é uma câmera ótima, eu obviamente recomendo ela, pois eu praticamente só estou usando ela. E ela serve para muitos pontos, muitas coisas que você consegue gravar em foto e vídeo também. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Siga a gente nas outras redes sociais, que a gente faz conteúdo em todas elas. E também deixe aí nos comentários alguma dúvida que ficou, ou o que você quer ver mais sobre essa câmera, que a gente pode trazer outro vídeo sobre ela, ou trocar uma ideia rápida aí nos comentários mesmo. É isso aí, e até mais.